Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel, levando a mensagem da doutrina espírita e de Jesus para todos os corações. Nós vamos iniciar agora o segundo diálogo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, esse aqui lançado pela editora ID. Já vimos a primeira parte do diálogo, que era com o crítico, e vamos iniciar o nosso estudo no diálogo com o cético. E como é a maior parte do diálogo do livro, nós vamos dividir ele por partes. Hoje iremos ver o primeiro diálogo, onde vai falar a questão sobre espiritismo e espiritualismo. Então vamos para a nossa leitura e nossas reflexões de hoje. Segundo diálogo, o cético. Aqui ele chama o cético também de visitante. O visitante dizendo: Eu compreendo, Senhor, a utilidade do estudo prévio, do qual acabas de falar. Como predisposição pessoal, não sou nem pró nem contra o espiritismo, mas o assunto por si mesmo excita ao mais alto grau meu interesse. No círculo dos meus conhecimentos se encontram partidários, mas também adversários. Ouvi a esse respeito argumentos muito contraditórios. Eu me proporia submeter-vos a algumas das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem ter um certo valor, pelo menos para mim, que confesso minha ignorância. A resposta de Kardec a ele: Ser-me-á um prazer, Senhor, responder às questões que se queira me endereçar, quando elas são feitas com sinceridade e sem prevenção, sem me iludir, entretanto, de poder resolvê-las todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e na qual há ainda muito a aprender. Seria, pois, muito presunçoso pretendendo tirar todas as dificuldades. Eu não posso dizer senão daquilo que sei. O Espiritismo toca em todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não se pode percorrer em algumas horas. Ora, compreendeis, Senhor, que me seria materialmente impossível repetir de viva voz, e a cada um em particular, tudo o que escrevi sobre esse assunto para uso geral. Em uma séria leitura prévia, encontrar-se-á, aliás, a resposta à maioria das perguntas que vêm naturalmente ao pensamento. Ela tem a dupla vantagem de evitar as repetições inúteis e de provar um desejo sério de se instruir. Se depois disso ainda restarem dúvida ou pontos obscuros, a sua explicação torna-se mais fácil, porque se apoia sobre alguma coisa e não se perde tempo em retornar sobre os princípios mais elementares. Se o permitirdes, nós os limitaremos, pois, até nova ordem, a algumas questões gerais. E o visitante diz: Seja, eu vos peço me chamar à ordem, se delas me afastar. Então Allan Kardec menciona aqui, se ele quisesse fazer um estudo mais minucioso, se ele lesse o Livro dos Espíritos com as suas 1019 questões, ele tiraria todas as suas dúvidas, suas conclusões com um estudo minucioso e sério e responderia muitas das dúvidas que ele teria, mas no caso aqui o cético, ele não acredita, também não desacredita, então ele quer confrontar Allan Kardec, assim como fez o crítico. Então a primeira questão aqui, o primeiro tópico das perguntas do cético é sobre espiritismo e espiritualismo. Então diz aqui o visitante: Eu vos perguntaria primeiro que necessidade haveria de criar as palavras novas de espírita, espiritismo, para substituir as de espiritualismo, espiritualista, que estão na linguagem popular e compreendidas por todo mundo? Já ouvi alguém tratar essas palavras de barbarismos. Então, o que vem ser barbarismo? Barbarismo é um termo que se refere ao uso inadequado ou incorreto de palavras, expressões ou estruturas linguísticas. E aí Allan Kardec vem dar a sua resposta. A palavra espiritualista, desde muito tempo, tem uma significação bem definida. É a academia que nola dá. Espiritualista é aquele ou aquela cuja doutrina é oposta ao materialismo.
Todas as religiões necessariamente estão baseadas no espiritualismo. Quem crê haver em nós outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica na crença nos espíritos e nas suas manifestações. Como vós o distinguiríeis daquele que o crê? Precisar-se-ia, pois, empregar uma perífrase e dizer: é o espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Para as coisas novas é preciso palavras novas, se quer evitar equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não lhe teria de modo algum especificado o objeto, porque, sem faltar ao meu título, poderia não dizer uma palavra sobre os espíritos e mesmo combatê-los. Eu li há algum tempo em um jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo onde se dizia que o autor o havia escrito sob o ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficariam singularmente desapontados se, na confiança dessa indicação, tivessem acreditado nela encontrar a menor concordância com suas ideias. Portanto, se adotei as palavras espírita e espiritismo, é porque elas exprimem sem equívoco as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, sem que todos os espiritualistas sejam espíritas. Fossem os espíritos uma quimera, e seria ainda útil existirem termos especiais para aquilo que lhes concerne, porque são necessárias palavras para as ideias falsas como para as ideias verdadeiras. Então Allan Kardec, quando ele escreveu a Revista Espírita, que foi um periódico mensal de 1858 a 1869, então eram cartas de leitores de várias partes do mundo que escreviam a Kardec e ele respondia em edições posteriores sobre dúvida dos espíritos. Então, se ele criou uma ciência nova, uma filosofia, uma religião que é a doutrina espírita, com o cunho de espírita, é porque é para falar dos espíritos. Por isso aqui ele já explica que toda pessoa que crê além da matéria, mas não necessariamente precisa acreditar nos espíritos, que crê de vida após a morte é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. E um termo que Allan Kardec criou, mas não foi muito adotado, né? Não caiu em voga no uso popular, que todo praticante de espiritismo se chamaria espiritista. Mas aí acabou caindo no gosto popular que todo praticante de espiritismo é espírita. Então vamos continuar aqui o nosso estudo. Essas palavras não são, aliás, mais bárbaras que todas aquelas que as ciências, as artes e a indústria criam cada dia. Elas não são, seguramente, mais que as que Gall imaginou para sua nomenclatura das faculdades, tais como, aqui termos em francês, secretivité, amativité, combativité, alimentivité, affectionativité, etc. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo que não provém delas e desejam aparentar oposição. Aqueles que levantam tão miseráveis contestações capciosas não provam senão uma coisa: a pequenez de suas ideias. Prender-se a semelhantes bagatelas é provar que se tem pouco de boas razões. Então nós vamos verificar aqui quem é esse Gall que Allan Kardec cita no livro. Então, Franz Joseph Gall, um médico que desenvolveu a frenologia. Foi uma pseudociência do século XIX que vinculava o formato do crânio ao caráter e à inteligência de uma pessoa. Kardec estudou a frenologia criticamente, mostrando que é o espírito, e não o corpo físico, o verdadeiro determinante da inteligência e da moralidade, em vez de endossar as ideias de Gall. A frenologia alegava que o formato do crânio de um indivíduo poderia determinar suas características intelectuais e morais. Essa teoria foi usada, por exemplo, para justificar o racismo e a desigualdade social. Junto a essa pseudociência, a frenologia, são ligadas mais duas, que estão ligadas aí à discriminação e
bem dizer, limpeza das raças. Uma delas é a eugenia. A eugenia foi um movimento pseudocientífico do final do século XIX e início do século XX, que defendia a ideia de aprimorar a espécie humana por meio de seleção genética e reprodutiva. Originado pelo matemático britânico Francis Galton, em 1883 o termo significa bem-nascido em grego. A eugenia baseava-se em teorias racistas e discriminatórias para justificar práticas de exclusão social e controle populacional, visando a reprodução de indivíduos considerados aptos e a restrição da reprodução dos inadequados. Junto a isso veio outra pseudociência, o darwinismo social. É uma teoria que aplica os princípios da teoria da evolução de Charles Darwin, como a sobrevivência do mais apto às sociedades humanas, defendendo a ideia de que a evolução social ocorre através da luta e competição entre grupos sociais e indivíduos. Foi popularizado por Herbert Spencer no século XIX. O darwinismo social foi usado para justificar imperialismo, racismo, eugenia e fascismo, embora não fosse uma teoria proposta por Darwin. A eugenia, inclusive, foi um dos termos de extermínio das raças adotada pelo nazismo. Os termos em francês que mencionamos aqui, sécretivité vem de secreto ou reservado. Amativité seria uma tendência de amar ou ser amado. Combativité vem de combatividade. Alimentivité vem de necessidade de alimentação. E affectionivité relativo à afetividade. Então tá uma explicação aí de quem foi Franz Joseph Gall, ligado a outras teorias aí que discriminatórias, como a eugenia e o darwinismo social. Então vamos continuando aqui. 3 coisas que Allan Kardec combateu, né? Então não estão ligadas nada ao espírito. Espiritualismo e espiritualista são as palavras inglesas empregada nos Estados Unidos, desde o início das manifestações. Dela se serviu primeiro por algum tempo na França. Mas desde que apareceram as palavras espírita e espiritismo, compreendeu-se tão bem sua utilidade que foram imediatamente aceitas pelo público. Hoje o uso delas é de tal modo consagrado, que os próprios adversários, os que primeiro as apregoaram de barbarismo, não empregam outras. Os sermões e as pastorais que fulminam contra o espiritismo e os espíritas não poderiam, sem confundir as ideias, lançar anátema sobre o espiritualismo e os espiritualistas. Aquilo que eu havia falado, né, do Alto da Fé de Barcelona, que foi a queima de livros espíritas em praça pública pela Igreja Católica, por um bispo espanhol, que já havia mencionado vídeos anteriores. Nada mais é que estava mencionando essa nova doutrina, o espiritismo. Então ele não usou o termo espiritualista. Então os próprios adversários já adotavam uma nova terminologia que Allan Kardec criou. Bárbaras ou não, essas palavras doravante passaram para a linguagem popular e em todas as línguas da Europa. Só elas são empregadas em todas as publicações, pró ou contra, feitas em todos os países. Elas formaram o sustentáculo da nomenclatura da nova ciência. Para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, foram precisos termos especiais. O espiritismo tem, de hoje em diante, sua nomenclatura, como a química tem a sua. As palavras espiritualista e espiritualista, aplicadas às manifestações dos espíritos, não são mais empregadas hoje, senão pelos adeptos da escola dita americana. Então, quando começou os fenômenos espíritas nos Estados Unidos, principalmente ali o fenômeno na casa das irmãs Fox, em Hydesville, alguns anos antes de Allan Kardec lançar o Livro dos Espíritos, então já usava esse termo espiritualista. Então, todas as pseudociências que vieram a estudar a questão da relação com o mundo espiritual, ainda nos Estados Unidos ainda usa esse termo espiritualista, o que não acontece no restante do mundo depois do lançamento do Livro dos Espíritos e do advento da doutrina espírita.
A nota de rodapé do livro diz aqui: essas palavras, aliás, hoje têm o direito de burguesia. No caso, burguesia no sentido popular, porque se popularizou na sociedade. Se a gente lembrar do, do triângulo social da Revolução Francesa, o topo da pirâmide era a nobreza, o meio era o clero e embaixo ficava o povo, os artesãos, os burgueses. Então a palavra burguesia vem de expressão popular, tá? Entre o povo. Essas palavras, aliás, hoje têm direito de burguesia, se popularizou, pois estão no suplemento do Petit Dictionnaire des Dictionnaires Français, extraído de Napoleão Landais, obra que se tira em 20.000 exemplares. Nela se encontra a definição e a etimologia das palavras erraticidade, medianímico, médium, mediunidade, perispírito, pneumatografia, pneumatofonia, psicográfico, psicografia, psicofonia, reencarnação, sematologia, espírita, espiritismo, exteriorito, tipologia. Todas terminologias usadas na doutrina espírita. Ela se encontra igualmente com todo o desenvolvimento que comportam na nova edição do Dictionnaire Universel, de Maurice Lachatre. Então são dois nomes aí importantes que ajudaram a popularizar as palavras da doutrina espírita: Napoleão Landais e Maurice Lachatre, através de dicionários franceses, que acabou esses termos popularizando, não só na França, mas no mundo inteiro. Então vamos aqui a um resumo explicado desse tópico que vimos, espiritismo e espiritualismo. O espiritismo é uma doutrina que se distingue do espiritualismo por tratar especificamente das crenças e manifestações dos espíritos. Enquanto o espiritualismo abrange a ideia de que existe algo além da matéria, não necessariamente incluindo a crença nos espíritos. A adoção dos termos espírita e espiritismo visa evitar confusões e equívocos, uma vez que o uso de termos gerais poderia levar a interpretações erradas. O espiritismo, como uma nova ciência, necessita de uma nomenclatura própria para expressar suas ideias de forma clara. Então esse foi o estudo do nosso tópico de hoje. No nosso próximo tópico, iremos ver os itens dissidências e fenômenos espíritas simulados. Então, agradeço a atenção de todos, agradeço aqui, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por mais esse vídeo, que a espiritualidade nos envolva em muito amor e muita luz, e que possamos, se for da vontade do Pai, estarmos na próxima semana fazendo mais um vídeo sobre o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Fiquemos todos na paz de Deus, que assim seja.